Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Nós vamos falar sobre transtorno bipolar, causas, tratamentos, formas de lidar com essa desordem. Sobre esse assunto, eu converso agora com o psiquiatra Tiago Fuentes. Muitas informações importantes para todos nós. Doutor Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao Oi, Mídia e boa Saúde na noite. TV. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, é uma satisfação muito grande. Boa noite para todo mundo também que está nos assistindo. Vamos poder conversar aí sobre um tema tão caro para nós, né, profissionais de saúde mental, e tirar as dúvidas aí do pessoal. Com certeza, esse é o nosso grande objetivo, né, doutor? Uhum. Transmitir a boa informação, ajudar as pessoas, sanar dúvidas, né? E sempre a questão dos caminhos que existem, né? Uhum. Por mais que as pessoas passem aí por problemas, inclusive as desordens emocionais, psiquiátricas, né, que são Uhum. muitas, né? Mas a gente sempre gosta de mostrar para as pessoas, para quem está do outro lado sofrendo, que não devem adotar o sofrimento como uma sentença final, né? Tem que pensar na medicina, no avanço, nas grandes possibilidades que existem aí, né? Sim. E a psiquiatria, com certeza, né? Uma das grandes especialidades aí da medicina que vem em ascensão, né? Por meio de diversas questões que oferece, né, doutor? É isso mesmo. Bom, psiquiatria. A primeira coisa é o seguinte: tem muita gente que não sabe que a psiquiatria faz parte da medicina, sabia? Ah, é? É. Existe uma confusão muito grande entre as duas profissões, psicologia e psiquiatria, né? Então, assim, pra ficar bem claro, o psiquiatra ele tem uma formação médica, né? O psiquiatra ou a psiquiatra. Ele tem uma formação médica, ele fez uma faculdade de medicina e depois ele fez uma residência médica, uma especialização na psiquiatria. A psicologia, a formação é humanas, é uma faculdade de humanas. A medicina é uma faculdade de biológicas. No final, nós vamos trabalhar com os mesmos pacientes, mas o prisma, né, o método é um pouco diverso. Na verdade, a psiquiatria é uma especialidade médica, né? É uma especialidade médica. É, Ela está bem próxima da neurologia. sim. Inclusive, é uma briga muito grande, assim, Ah, é? né? O que veio primeiro, a psiquiatria ou a neurologia, sabe? Aham. Ô, doutor, agora assim, em linhas gerais, de uma forma popular, as pessoas pensam no psiquiatra, é o médico que prescreve a medicação. Mas, evidentemente, não se resume nisso. Tem muitas outras coisas, né? O médico psiquiatra, lógico, é quem está mais próximo de prescrever os medicamentos para determinados problemas, né? Mas tem muitas outras coisas que ele faz aí, né? Diagnóstico, acompanhamento, enfim, é uma série de questões do acompanhamento, né? É verdade. Você tocou num ponto bem sensível, assim. Ele é conhecido hoje como médico que prescreve as medicações, primeiro porque, assim, é quase que uma obrigação dele e também é uma responsabilidade dele. Nenhum outro profissional pode prescrever medicação, aqui no Brasil pelo menos, que não seja um médico. Então, assim, você pode ter o conhecimento mais amplo que for numa área da ciência ali, mas se você não tiver, né, cadastrado, registrado no conselho, né, o nosso conselho ele é regionalizado, né, mas vamos colocar assim, o conselho tem um conselho federal e tem os conselhos regionais de medicina. Você não pode fazer prescrição de medicação. Então, por mais que, por exemplo, os psicólogos estudem muito sobre medicação, tem muitos psicólogos que, nossa, dão aula sobre isso, mas eles não podem prescrever. E daí é uma outra discussão de domínio de mercado, Sim. se pode ou não pode, mas eles não podem por lei. Assim como eu, psiquiatra, não posso aplicar alguns testes. Por exemplo, você me encaminha lá uma criança para fazer uma testagem neurocognitiva. Tem vários testes que, por mais que eu conheça o teste, eu posso até fazer o curso, mas eu não posso aplicar, por não ser psicólogo. Porque esse tipo de atuação ela é de exclusividade dos psicólogos. Existe aqui no Entendi. Brasil essa. Então, Entendi. não é nenhuma questão assim, o psiquiatra só pensa em remédio. Não é isso, assim, é a nossa obrigação fazer isso. Mas nem sempre foi assim, sabe? Teve uma época no mundo que a parte psicoterápica, até dentro da psiquiatria, ela era mais forte. Depois de Freud, por exemplo, né? Acho que todo mundo mais ou menos já ouviu esse nome, talvez não saibam Claro. quem era Freud, né? Mas Pai da psicanálise. o pai da psicanálise. O Freud era médico, né? Ele foi discípulo de um outro médico que é o pai da neurologia, que é o Jean Charcot. Então ele era discípulo do Charcot, ele também era médico e ele desenvolveu como médico a psicanálise. Depois do Freud, né, e as ideias dele foram tão assim bem aceitas no campo médico,
E também naquela época, ali no século XIX, não se tinha, assim, começo do século XX, não se tinha modalidades terapêuticas de medicações. A primeira medicação é mais ou menos da década de 40, de 50. O Freud tá bem antes disso. Na época de Freud não tinha nenhum remédio na psiquiatria. Então, naturalmente, foi sendo incorporado as técnicas dele, a ideia sobre saúde mental que ele trouxe, que eram muito boas para a época, e os psiquiatras passaram a ser terapeutas, e eles usavam da psicanálise como uma ferramenta de tratamento, porque até então não tinha outra forma, né? Até, por exemplo, algumas modalidades de tratamento que são assim, chamam muita atenção da população, vou dar um exemplo, eletroconvulsoterapia. É da Choque. o famoso eletrochoque, né? Que não é um eletrochoque. Depois eu explico um pouquinho melhor se você quiser saber, que até é importante pro Claro. pessoal desmistificar, porque é um tratamento muito efetivo, sabe? Mas esse é da década de 30. É antes dos remédios ainda. O primeiro remédio ali, a clorpromazina, né? Ele vem ali em 1948, por aí. Mas esse tratamento é considerado obsoleto, ultrapassado ou não? A É, eletroconvulsoterapia? é. Não, Não? não, ela é feita até nos dias de Atualmente se hoje. utiliza ainda? Sim, em grandes centros. Mas tem Sim. efeito similar dos medicamentos? Ela é melhor. É melhor? Mas É. em quais casos que se utiliza, doutor? Vou te dar um exemplo, né? Só para o pessoal entender, né? Como que é feito, né? Você precisa estimular aquele cérebro a descarregar toda a energia dele. Então você estimula uma convulsão. Você não vai fazer isso num lugar que não for um centro médico habilitado, com um anestesista do lado, paciente sedado, para ele não ter nenhum dano, né? Então, ele não sente dor, nada. Ele faz o processo, né? Então, há um estímulo elétrico que vem de um lado ao outro e ele tem uma convulsão rápida, milissegundos. Acabou o tratamento. Ele levanta dali, passa o efeito da anestesia e ele vai para casa dele. E vida normal. Só que é um tratamento muito custoso e tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo. A pessoa ela fica assim com prejuízo da memória por um tempo. Então ela pode ficar assim mais desorientada, com um pouco de prejuízo na memória, não lembra o nome das palavras, às vezes o nome de uma pessoa não vem na cabeça. Isso pode durar aí alguns meses, até 2, 3 meses. Então a gente não pega uma pessoa assim que está plenamente funcional, está lá trabalhando, vai no meu consultório, está com depressão, eu falo, vamos fazer esse tratamento. Não. A gente usa para casos refratários. Você fez terapia, você deu medicação, trocou outra medicação, internou o paciente. Nada tá dando certo. Daí nós vamos para isso. Tem alguma relação, alguma similaridade com a estimulação transcraniana? Tem. Tem? Tem. Assim, a ideia é a mesma, tá? Estimular o cérebro, tá? Mas a intensidade é muito diferente. Porque essa passa uma corrente elétrica pelo teu cérebro e você convulsiona. Então você perde a consciência durante o tratamento e recobre a consciência. A estimulação magnética é por um campo magnético. Ele também estimula o cérebro, mas de uma forma muito mais superficial. Então você não consegue, alguns psiquiatras até vão discordar do que eu vou falar aqui agora, mas você não consegue resultados similares. Entende? Também é usado para indicações parecidas. Mas, por exemplo, depressão grave e refratária, eu posso usar a estimulação elétrica, né, a eletroconvulsoterapia, ou posso a estimulação magnética. Mas para um caso de psicose, já não está indicado a estimulação magnética. Eu preciso ir mais profundo no cérebro. Ela não chega lá. Entendi. Doutor, antes da gente entrar propriamente no nosso tema, são tantas coisas que a gente acaba às vezes, se perdendo, porque Sim, é uma gama desculpa. de... Não é você, eu mesmo, porque você está falando e eu já estou aqui pensando em tantas questões ligadas à depressão, enfim. Mas antes de a gente entrar propriamente na questão do transtorno bipolar, o que acontece com o organismo de um paciente depressivo? Porque as pessoas falam assim, ele não produz mais serotonina, não produz mais endorfina. O que acontece na verdade, para as pessoas entenderem? Porque, de uma forma leiga, o que mais se ouve é isso, fulano não está produzindo mais endorfina. Isso aí procede, não procede? O que acontece e como que se resolve ou minimiza isso aí? Essa pergunta é muito boa. E ela não é difícil de responder. Mas assim, se a gente estivesse conversando aqui 10 anos atrás, a minha resposta seria diferente. Então, primeiro as pessoas têm que entender que o conhecimento científico, ele vai sendo angariado com o tempo. É uma construção. Então, essa ideia que você está trazendo, que ficou conhecida como hipótese monoaminérgica. Então, a deficiência de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Essa era a visão que a gente tinha há 30 anos atrás, da depressão. Hoje não é mais essa.
Eu não tenho exatamente um déficit dessa substância. Até posso ter, mas esse não é o problema. Hoje a gente entende a depressão como uma doença neuroinflamatória. Neuroinflamatória? Neuroinflamatória. O cara tá inflamado. Desculpa falar cara assim, mas Não, assim, o paciente no geral. Sim, é. Até pra ficar mais leve, né? Claro, claro. Porque Aqui quem tá com depressão sou eu, você, Claro. minha mãe, qualquer um aqui. Porque senão fica parecendo assim que é uma coisa do paciente Sim, lá. muito mas distante. Não, distante. 10% da população mundial, depressão. Essa é a expectativa. Que 10% de todo mundo que nasce no planeta, algum dia vai ter um episódio depressivo. É muita gente. Muita gente. Então quer dizer que o conceito é equivocado, essa coisa de o organismo não produz mais? E qual que é? O que acontece exatamente? Então, o cérebro inflama, né? Ele inflama. Ele inflama. Então você vê que muda o eixo do cortisol no corpo. Daí que a gente começa a entender por que o paciente com depressão tem tanta dor. Então tem síndromes dolorosas relacionadas. Por que às vezes a paciente começa com depressão, daí começa a aparecer outras doenças. Doenças cardíacas, doenças metabólicas, até câncer. Não estou dizendo que a depressão causa isso, mas o estado inflamatório que você fica é muito propício para isso. Agora, pode acontecer um paciente, ele submeteu um tratamento e seguiu a prescrição do médico, as orientações, e essa depressão voltar, que a gente ouve também, né? É interessante essas questões do ponto de vista popular, do ponto de vista leigo. Ah, tinha depressão, voltou a depressão, ou o que acontece? Não foi tratado adequadamente? Ou pode acontecer isso? Tratou e voltou. Como que você vê, doutor? Tá. Assim, primeiro, as pessoas têm que entender que quando a gente fala depressão, nós estamos falando de um conjunto de quadros diferentes. Não existe um tipo só de depressão. Existem vários. Mesmo na nomenclatura atual, né, eu tenho depressões orgânicas. Por exemplo, você está com hipotiroidismo, uma falha ali na produção de hormônio tiroidiano. Você pode fisiológica. Disso, Você pode tomar um remédio que cause depressão. Por exemplo, você está fazendo tratamento para hepatite com interferon, você faz. Isso são depressões induzidas por medicação. Tem gente que bebe bastante, vai fazer um quadro depressivo. Então, a depressão induzida pelo álcool. E daí eu tenho a depressão maior e tenho o transtorno bipolar, que também tem a depressão ali dentro do transtorno bipolar. Então, quem tem o quadro bipolar também tem depressão. Também tem depressão. Também tem. Cada uma delas é tratada de uma forma e cada uma delas tem um prognóstico. Mas se a gente misturar tudo, entende? Vamos misturar tudo, juntar, né? Todas as depressões, tá? 30% das pessoas, isso é dado científico, tá? São estudos, assim, bem famosos, né? 30% das pessoas vão ter uma depressão só, vão melhorar e não vão ter mais. 60% vão ter mais de uma. Tá? E por volta ali de uns 20 a 30% vai ter para sempre, assim. E quais são as atribuições que você faz com relação a essa recidiva, essa volta do problema? São vários fatores que estão ligados a essa volta aí? São. Assim, o fator mais importante que a gente acaba analisando são vários fatores, né? A primeira coisa, só voltando um pouco, que vai te responder até melhor isso. Existe uma ideia na sociedade que ela é bem errônea, que a depressão é causada por alguma coisa específica. Tem um fator causal. O fator causal, né? Ou o fator precipitante que a gente fala. Não necessariamente. É possível ter uma depressão espontânea. Ela vem de dentro. Algo endógeno, a gente usa essa palavra. Endogenia. Veio de dentro de você. Seria uma questão orgânica? Genética. Genética. Por que eu falo que é importante a gente tocar nesse assunto? Porque, assim, a pessoa que tem um quadro depressivo e ela não... Até se tiver acontecendo alguma coisa na vida dela, ela joga a culpa naquilo ou as outras pessoas. Mas imagina como se sente uma pessoa em depressão e a vida dela tá plena. Ela tem dinheiro, tem emprego, tem marido, tem filho, tudo isso. E ela fala, pô, eu tenho tudo isso. Ela acha que ela é uma ingrata, ela acha que... Ela se sente super culpada por ter depressão, mas a culpa não é dela. E a gente ouve muito isso, doutor. Muito. Ó, atribuições equivocadas. Tem tudo, falta de fé, falta do que fazer, frescura. Infelizmente, eu acho que são atribuições muito cruéis. Porque como assim? A depressão é uma doença. Né? Agora a pessoa atribuir a frescura, a falta de Deus, a falta do que fazer, tem tudo. Tem tudo do ponto de vista material, mas se existe um problema, tem que ser tratado. Exatamente. E aí que é tão interessante entender como uma atividade inflamatória. É falta de Deus ter pneumonia? Não. Meningite? A meningite?
Acontece, né? É lógico que algumas questões favorecem, né? Por exemplo, tive uma história muito traumática, negligências na infância, abusos, aconteceu coisas muito drásticas e dramáticas na minha vida. Tudo isso vai favorecendo. Mas isso não conta toda a história, porque eu já conheci gente que teve, assim, histórias pesadíssimas e não desenvolve a depressão. Então, a gente tem que entender que você pode resumir tudo em dois grandes fatores. Os fatores ambientais, exógenos, vêm de fora para dentro, e os fatores predisponentes, que são os fatores internos, tá? Que é a parte genética, a personalidade, a constituição. São vários fatores internos também. Dentre esses, os mais importantes, sem dúvida, são os genéticos. Os Você genéticos. só não me pergunta qual gene que é. Aí não tem Que como. essa pergunta Aí te coloca que saia justa, né? não, mas você sabe que fizeram, até tava vindo pra cá, tava conversando assim, teve esse ano, não, ano passado, desculpa, um estudo que foi ver essa parte genética, sabe? É muito legal. E eles já encontraram mais de 60 genes que estão ligados aos quadros de depressão, bipolaridade, até de esquizofrenia. Então, assim, esse é o grande avanço da psiquiatria para os próximos 10 anos. Mapear bem isso. Porque quando a gente mapear muito bem isso, eu sei qual tratamento que é melhor para cada pessoa, entendeu? Uhum, Porque cada um responde claro. baseado na sua constituição física genética, né? Doutor, as pessoas fazem muitas chacotas, brincadeiras com problemas sérios. Por exemplo, o camarada às vezes está mal-humorado lá numa crise, o cara é bipolar e tal. Então a gente ouve corriqueiramente essas expressões, né? Muitas pessoas são rotuladas. Fulano é bipolar. Agora, entrando propriamente no assunto, o transtorno de bipolaridade. Eu queria que você falasse o que realmente caracteriza, porque quando você vai avaliar um paciente, evidentemente, não só isso como outros problemas, né? Você vai conversar, vai ver o histórico de vida, né? Como que você traça um diagnóstico? É possível, de uma forma conclusiva, falar fulano é bipolar? É? É sim. Tá. Até dentro da medicina, os psiquiatras não, a psiquiatria, ela é tida como uma ciência subjetiva. Mas o ser humano, ele é subjetivo, entendeu? Então, por exemplo, você foi fazer uma ecografia. O cara que tá fazendo o laudo lá, o meu colega, o radiologista, ele tá olhando. Mas, ao mesmo tempo, ele tá usando tudo que ele sabe de conhecimento, mas ele tá usando a interpretação dele também do que ele tá vendo ali. Subjetividade. Existe subjetividade também, até num exame de imagem. Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar que a psiquiatria é subjetiva só porque a gente tá lidando com as coisas mais subjetivas do ser humano, que são os sentimentos e os pensamentos. Mas eu tô observando o comportamento desse sujeito. Não é só o que ele tá me dizendo que tá, é o que meus olhos estão vendo. E o resultado de um acompanhamento não é numa consulta que eu faço um diagnóstico. Entende? Só? O vento tá de lá para cá, então é esse diagnóstico. Não dá. Tem gente que tenta isso, mas não dá certo. Não dá, né? Eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso acompanhar ela, tá? Mas o diagnóstico é feito através de critérios, e os critérios são bem específicos. Então, nós temos lá alguns manuais diagnósticos, né? Por exemplo, o DSM, né? Que é um manual mais americano, e eu tenho a CID, que é um manual internacional. Mas a gente acaba, assim, usando na ciência mais o americano, né? O DSM. Eu tenho exatamente todos os critérios que eu preciso preencher antes de falar, olha, você tem um quadro de transtorno bipolar. E eu tenho que ter um nível de certeza, porque o diagnóstico gruda também, né? Depois não dá pra desdizer aquilo que você disse, né? Você deu aquele diagnóstico, daí vai chegar ali 2 anos depois, então, não era bem isso. Então, às vezes, o psiquiatra ele também tende a ter um pouco de cautela. Ele tem a suspeita dele, ele já até tá tratando baseado nessa suspeita, mas ele quer ter mais certeza antes de expressar um diagnóstico definitivo. Sabe quanto tempo é, em média, pesquisas fora do Brasil, em sistemas assim ótimos, como nas Escandinávias, tudo. Desde a primeira consulta da pessoa por depressão até o diagnóstico de depressão, sabe quanto tempo leva, em média? De 3 a 8 anos. Nossa, é mesmo, doutor? É. Pra ser conclusivo? É. Puxa, tempo, hein? Isso aí é um drama, porque a doença não para nesse período, né? Tá, mas nesse tempo, até ter essa conclusão, poder dizer de uma forma precisa que o camarada
portador desse problema. Ele está em sofrimento e você vai ter que acompanhá-lo e possivelmente também prescrever medicamento. Sim. Não dificulta aí a tua forma de atuação, tendo em vista esse tempo tão longo? Exatamente. Esse é o nosso drama como profissional também, né? O que fazer durante esse período? A gente vai tratando, obviamente. Mas você. Empiricamente? Não é empiricamente. Eu acabo tratando alguns sintomas já. Mas eu trato as informações que eu tenho até então. Porque se eu não tenho algumas informações, não tem como eu trazer isso hipoteticamente. Tem alguns dados que, assim, me trazem uma suspeita mais forte. Posso falar disso pra você. Mas, sabe uma pergunta boa pra você me fazer? Por que demora tanto? Por que demora tanto? Vou te fazer então. Muito bom. Eu vou te perguntar então, doutor, por que demora tanto? Porque a doença ela tem fases. É bom isso aí, quando ajuda a gente, né? Uhum. Facilita a entrevista, viu, doutor? Não, brincadeira. Assim. Eu sei É disso. porque já tava aqui, né? Sim. Engatilhado. Porque a doença tem fases. Então, em média, assim, ela começa a aparecer lá, pode aparecer na adolescência, na infância, mas em média lá pelos 25 anos. Só que ela começa a aparecer assim aos poucos. Ela não vem um surto, pá. Se vier um surto... São sinais. Uns sinais. Uma depressãozinha, uma crise de pânico. Começa a aparecer quadros que depois, com o tempo, aquilo vai se materializando. Então, se você chega, eu falo assim, sabe qual que é o melhor psiquiatra? É o último. O último. É o que viu que todos os outros fizeram. Meu Deus, ele vai juntando as Ele informações. junta as informações. Então, o diagnóstico, a gente tem um nome para isso. O diagnóstico ele é longitudinal. Se eu tiver num dia, eu vou falar que você tem um quadro. Às vezes, se eu tiver no outro dia, eu vou falar que você tem outro. Daí você fala, mas daí quem que tá certo? Quem tá certo é a pessoa que tem paciência. É um trabalho de detetive. E vai com o tempo. Agora, o quadro não determina precisamente a doença, né? Como você falou, precisa de um tempo para você... Precisa de um tempo, exatamente. Porque assim, a bipolaridade... Por que chama bipolaridade? Como o nome tá dizendo, porque tem dois polos. O nome tá meio errado, assim, mas depois a gente entra nisso. Confunde um pouco, mas vamos considerar assim a bipolaridade. Tem dois polos. Dois polos do quê? De humor, porque é um transtorno do humor. Então, meu humor pode ficar elevado ou meu humor pode ficar rebaixado. O que é um humor rebaixado? Um humor depressivo. Exatamente. Eufórico e depressão. Exatamente. Euforia e depressão. Exatamente. Essas são as duas polaridades. Entende? Então, imagina uma pessoa que do dia pra noite entra num surto, achando que é milionário, começa a jogar, dar roupa pra todo mundo, né? Começa a pegar empréstimo e jogar dinheiro pela janela. Você vai falar, esse cara tá surto. Em surto. Essa é uma mania. Quando você vê isso, o diagnóstico fica bem fácil. Muitas vezes essa pessoa é internada, daí a gente faz o diagnóstico. Ele apareceu muito cedo na vida. Mas e se essa mania aparece lá na frente? A pessoa já com 50, com 60 anos. Ela trata vários outros quadros até descobrir o verdadeiro. Pode manifestar lá depois de um tempo. Ele pode, por exemplo, apresentar uma depressão e permanecer durante um tempo e lá na frente manifestar a euforia. Eu tive ou o contrário. Eu tive um paciente que começou lá o quadro com 20 anos e ele teve umas 4, 5 depressões na vida dele, graves, de precisar quase internar. Só com 50 e poucos anos, quase 60 que apareceu a mania. O que você classifica como uma depressão grave a ponto de quase precisar internar? Então, esse é um outro assunto que tem tudo a ver com a bipolaridade, né? Porque a depressão, ela é uma fase da doença bipolar. Então, só que é possível ter depressão sem ter bipolaridade, entendeu? Então, existe um quadro que se chama depressão maior, em que a pessoa faz vários episódios de depressão na vida, mas ela nunca faz um surto de mania ou uma mania mais leve, que a gente chama de hipomania. Isso é a depressão maior. Já a bipolaridade, a pessoa faz a mesma depressão, elas são indistinguíveis. Se uma pessoa está em depressão no meu consultório, eu classifico lá a doença depressão. Eu não sei se é uma depressão maior ou se é uma bipolaridade, assim, no início. Eu sei só depois com o passar do tempo. Agora, necessariamente, para traçar o diagnóstico de bipolaridade, tem que ter essa flutuação, esses polos. A euforia e a depressão. Em teoria, assim, para ser bem exato, não precisa da depressão. Se uma pessoa tiver só mania,
eu já vou chamar ela de bipolar, mesmo não tendo o outro lado. Entende? O fator definidor da doença bipolar é a mania, não é a depressão. Mas a maior parte das pessoas que têm o transtorno bipolar, elas têm mais depressão do que mania, entende? Esse é o grande drama. Por isso que é tão difícil fazer o diagnóstico. Agora, doutor, nessa doença, nessa desordem, a exemplo da depressão, da ansiedade, existe também uma desordem química, neuroquímica ou química aí? Sim, em várias regiões do cérebro. Né? Se a depressão é um quadro inflamatório, a bipolaridade é um quadro inflamatório ao quadrado, assim, é bem mais grave a inflamação da bipolaridade. Tanto que ela vai piorando com o passar do tempo se você não usa medicações. E aquelas medicações, assim, que às vezes o paciente assusta, né, carbolítio, ácido valproico, carbamazepina, elas funcionam como verdadeiros anti-inflamatórios no cérebro. Elas protegem o seu neurônio da degeneração que a doença causa. E essa é a informação que eu trago para o paciente para ele se alinhar ao tratamento. Porque, ó, se a doença tem fases, fase de depressão e fase de mania, ela também tem outra fase, a fase que a pessoa tá bem. Ela não tem nenhuma coisa nem outra, ela tá bem. O que você acha que os pacientes fazem nessa época? Se eu tô bem, eu vou tomar remédio? Suspende o medicamento. Suspende o remédio, daí entra na outra fase, tem recaída. Então, o meu melhor argumento, e ele é verdadeiro, e ele é o mais importante, é explicar para eles que é uma doença inflamatória, e se ele parar de tomar o remédio, ela vai evoluir. Doutor, se você tem um paciente com uma depressão severa, uma depressão profunda, e um outro paciente que tem um diagnóstico de transtorno bipolar, é possível você dizer em nível de gravidade, ou é relativo isso aí? Qual que é pior? Um paciente com a depressão severa e um paciente que sofre transtorno bipolar? O que seria mais dramático, O que assim? seria mais grave? Olha, em termos de sofrimento, a depressão, sem dúvida, é o que traz o maior sofrimento, tá? A bipolaridade, inclusive, quando ele entra na fase mais eufórica, ele não sofre nada, ele adora essa fase. Ele fica Alegria. alegre ao extremo, né? Se sentindo. Se bem que nem todo mundo que faz euforia fica alegre. Tem aqueles que ficam irritados e violentos. Ah, é? É. Então esse é um erro também, achar que todo mundo que tá em euforia, ele tá... Não, às vezes o cara tá irritado, ele tá grandioso, ele tá demandante, tudo tem que ser do jeito dele, na hora dele, tudo, né? Ele tá super acelerado, super falante, mas às vezes ele tá mais irritado do que... Até se torna um pouco uma pessoa perigosa nesse sentido, né? Não que ela seja, mas a doença transforma ela numa pessoa perigosa. Agora, nada se compara à depressão, assim, não existe sofrimento igual a depressão. Não existe, né? Eu tenho paciente que fez quadro depressivo grave e teve câncer. Eu perguntei pra ele, o que dói mais? Ele falou, doutor, Depressão. muito mais. Ele nem titubeia pra responder. É mesmo? A depressão? Com todo o respeito, quem teve câncer, assim, tem gente na minha família, então é terrível, é muito dramático. Mas sabe por quê? A depressão mói, massacra a tua esperança. Ela mina tudo, né, doutor? Ela mina. Então, assim, a falta de esperança talvez seja o sintoma mais doído. Porque uma coisa é você sofrer e falar assim, vai dar certo, eu creio em Deus, eu vou melhorar. Agora, uma doença que atrapalha isso... Acho que a principal coisa que ela arrebenta é a esperança mesmo. Exatamente. Então, eu digo que não tem na psiquiatria nem a esquizofrenia, assim, que é muito triste e tudo, mas o paciente tá psicótico, sabe? Às vezes ele nem percebe. Mas é duro falar, não tô na pele dele, mas Claro. a depressão é uma coisa, assim, que arrasa mesmo. Uhum. Doutor, é bastante visível a evolução da medicina e também da indústria farmacêutica, dos vários tipos, várias linhas de medicamentos, né? Porém, tem pacientes que reconhecem o efeito do determinado medicamento, mas tem alguns efeitos severos. Por exemplo, uma pessoa que sofre de refluxo e já tentou vários tipos de medicamentos e não consegue por conta da queimação excessiva, mesmo tomando os prazóis, o esomeprazol, o pantoprazol. Como que você vê uma questão dessa? Um paciente que ele tem uma depressão severa e ele sofre desse problema estomacal grave e não consegue tomar o medicamento por conta dessa manifestação grave também, né? Sim, boa pergunta. Isso que é interessante também, e eu reforço, assim, já fui
supervisor de residência médica, a gente precisa sempre estar trazendo o psiquiatra para a medicina, que ele estude mais, que ele lembre que ele é médico também, para ele se preocupar com essas coisas. Eu preciso me preocupar se o meu remédio está fazendo você ter ganho de peso, colesterol elevado, diabetes, não adianta nada, né? Eu tratar a parte na desordem aqui, mas você padecer de outra coisa. Então, eu preciso estar também alinhando as outras condições clínicas que você tem ao tratamento que eu estou prestando. Assim, nós já temos hoje, para ser mais direto para você, nós já temos muita tecnologia. Já tem medicações que são encapsuladas, que elas vão pular o estômago, elas não vão se abrir no estômago, elas vão se abrir lá no final do intestino. Ah, é? Aham, sim. Então a gente tem de liberação prolongada, medicação. Então ela começa, você não precisa tomar 2, 3 vezes ao dia. Você toma uma vez à noite e vai dormir. Então qualquer mal-estar você vai estar dormindo, não vai perceber. Então hoje em dia nós já temos isso. Só que a gente vive num país pobre, né? Nem todo mundo tem acesso. Esse é o grande drama e a gente luta muito para isso, né? Para que seja atualizado, né, principalmente na saúde pública, e os planos de saúde também possam nos ajudar a trazer mais acesso a essas medicações mais caras para a população. Mas não tem como, isso não é um impeditivo para o tratamento. Tá? Agora eu vou querer dar um recado para nossos amigos que estão em casa, tá, doutor? Porque, pessoal, é interessante, para quem está aí sofrendo, né, e que tem esse problema que eu descrevi, seja uma gastrite, um refluxo severo e não consegue, já tentou várias linhas, que bacana essa informação. Então existem medicamentos aí que podem pular e não prejudicar tanto o estômago e ao mesmo tempo tratar os problemas aí, inclusive a depressão. Você vê, doutor, eu me considero um estudioso há mais de 30 anos, né, há mais de 30 anos no jornalismo, estudando a medicina, eu não sabia, eu não tinha essa informação. Que bacana, que bom, né? Ó, só rapidinho, te dar mais uma informação. Quantos por cento você acha das dores de estômago são causados por problemas de saúde mental? Como ansiedade, estresse? Em termos de percentual, eu não sei, mas eu suponho que seja muito alto as doenças. Eu também não sei, você vai ter que chamar um gastro aqui. Mas as medicações nossas melhoram o estômago também se elas tratarem a causa do problema estomacal. Ou seja, a mente, quando está doente, ela causa a dor de estômago. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E outras dores, não só de estômago, né? Doutor, agora voltando a falar do transtorno bipolar. Existem pessoas que são mal-humoradas e não sofrem de transtorno bipolar? Tem. Ou mal-humorada? Não é mal-humorado, não é o teu caso, tá, Chiquinho? Deixa bem claro, viu? Você é muito bem-humorado. Olha, quando a gente vai avaliar mais ou menos como uma pessoa funciona, a gente está avaliando algo que a gente chama de personalidade. O que é personalidade? É o conjunto de características que você tem, né? As características, assim, da mente, de comportamento, de como reage às suas emoções. Então, tudo isso aí é a sua personalidade. E personalidade, cada um tem a sua. Mas existem uns certos padrões, assim, dentro do... Por isso que existe essa questão de signo. Antigamente, lá na Grécia Antiga, falava das personalidades fleumáticas, sanguíneas, exatamente. Então, assim, existem padrões dentro dos seres humanos, de uma variabilidade. A gente tem como estipular, analisar isso aí hoje com escalas, com entrevistas estruturadas. É muito legal esse assunto. Mas assim, o que você está me perguntando tem muito a ver com um aspecto específico da personalidade do sujeito, que chama temperamento. Temperamento. Se você dividir as características de personalidade, você vai ter aquelas características que nasceram com a pessoa, é o temperamento, e aquelas características que ela desenvolveu. Isso nós chamamos de caráter. Não é uma questão de ter bom caráter ou ter mau caráter. Caráter no sentido de características, entendeu? Mas eu tô falando daí senão o temperamento nasce com você. Mãe de gêmeos. Pergunta aí, pessoal, quem é mãe de gêmeos. Você já vê na maternidade o temperamento de um filho e de outro. Entende? Isso é legal. E a gente classifica alguns temperamentos como, assim, quase doentes. A gente não fala que é uma doença, mas tá com um pezinho lá, que é o temperamento distímico e o ciclotímico. Então, distímico é uma pessoa, assim, que é mais mal-humorada por natureza, entendeu? Nada tá muito bom, reclama de tudo, tem mais baixa energia, né? Deixa eu entender, mas entra no campo da doença, da patologia ou não? Temperamento. É o temperamento dela. É que o nome vai ficar complicado, porque quem já entende um pouco mais sabe que existe uma doença que chama distimia também, tá? Mas o temperamento distímico não chega a ser a doença distimia, mas é a forma da pessoa funcionar. Sabe aquela pessoa que é, ó céus, ó vida, reclamando, ó azar, exatamente.
Já ao contrário disso, tem aquela pessoa que é hipertímica. Sabe aquela pessoa que é pau pra toda obra? O cara acorda 4h30 da manhã, animado, entusiasmado. Exatamente. Isso não é doença também, ela não é bipolar por causa disso. Mas isso é um temperamento hipertímico. Entendeu? Uhum. Então é uma característica da pessoa. Eu não vou pegar e dar remédio por causa disso, fazer um tratamento. Mas às vezes a gente pode levar uma pessoa para psicoterapia, para ela entender um pouco mais como é que ela funciona, fazer alguns exercícios de ativação, né? Para trabalhar um pouco esses aspectos aí. Uhum. O transtorno bipolar, você trabalha de que forma? De que maneira que os pacientes são tratados? Medicamentosamente, psicoterapia, enfim, quais são as possibilidades? Olha, vou falar um negócio. Eu adoro o pessoal da psicologia. Tenho vários parceiros, então, sim, as pessoas são fantásticas na psicologia. Mas o transtorno bipolar, ele não tem como não tratar se não for com medicação. A psicologia ajuda muito. Ele precisa da psicoterapia, mas talvez seja um dos transtornos, quase um dos únicos, assim, mas alguns outros também. Eu preciso do remédio. Não há como tratar necessariamente, porque é uma doença bem grave. Uhum. Agora, comportamentos, doutor, porque a gente sabe que se for pegar, por exemplo, a ansiedade, vamos pegar como exemplo que eu acho que fica mais fácil. Uhum. Tem pessoas que sofrem efetivamente da doença da ansiedade, mas tem comportamentos que deflagram, que causam, acabam sendo gatilho para a ansiedade. Ou seja, eu acredito que o ansioso você trata com medicamento, mas tem casos que sugere também a psicoterapia para cuidar da questão comportamental. A minha pergunta é o seguinte: no transtorno bipolar, existem comportamentos que podem servir como gatilho para a manifestação? Você estudou, hein? Hã? Você estudou, hein? Sim. Eu sou jornalista há 30 anos, né, doutor? Rapaz. Isso aí é uma das perguntas mais importantes. Porque a gente precisa então, falar... Então, tô conduzindo bem, então? Tá indo bem, mais ou menos, a entrevista? Eu tô gostando. Ah, tô gostando. Então, dá pra gente marcar uma outra em breve. Doutor, desculpa te cortar, porque senão eu esqueço. Tem um assunto maravilhoso, entre aspas, né? Que as pessoas sempre pedem. Vai chegando no final do ano, começo de ano, tem pessoas que têm uma tendência a deprimir. E eu queria falar com isso. Vamos Queria falar. deixar combinado com você aqui perante as pessoas aqui, ó. Tá? Testemunha cabais que você vai antes do Natal. Pode ser? Antes do Natal? Antes não, do Natal. Mas tá longe ainda. Não, você tem que assumir o compromisso. Não, assumo. Tá, mas desculpa, te cortei. Não, sem problema. Olha, você quer ver um comportamento que ativa a pessoa e pode deflagrar crises numa bipolar? Privação de sono. Privação de sono. Privação de sono. Essa questão da luminosidade, luz solar, temperatura, nos quadros de humor é muito importante. Tem até um tipo de depressão, a gente não fala muito dela no Brasil, a maior parte das pessoas nem vai saber o que é. Mas se você morasse no Canadá, nos Estados Unidos, você já teria escutado falar. Depressão sazonal. Tem gente que fica depressiva. De acordo com a fase, o momento. Faz depressão no inverno. No inverno? Exatamente. Chega em maio, junho, entra num quadro depressivo. Eu tive uma paciente assim lá em Curitiba. Sabe o tratamento pra ela? Ir pro Nordeste. Ir pro Nordeste aí, ficou bom, hein? Ficou fácil, muito né? bom, hein? Ficou fácil. Não, eu tô brincando, mas assim, era difícil manejar, porque ela passava bem o ano inteiro. Tá, mas qual que é a relação? Efetivamente, a temperatura, a estação... Luz. Hã? Luz. Luz? Luz. O nosso cérebro, principalmente uma região do cérebro chama hipotálamo, tem um relógio lá. E o que regula ou desregula esse relógio é a luz. O pessoal lá fora tá muito na frente, nossa, em várias coisas, entende? Vamos supor que eu tivesse transtorno bipolar, tá? Como psiquiatra, não tem problema nenhum, tem vários que tem. Tá? Eu estaria usando um óculos aqui agora, meio alaranjado. Você já deve ter visto isso, ator vai na TV à noite fazer, ele tá... Você fala assim, o que esse cara tá fazendo com óculos laranja aqui? Ele tá bloqueando a luz, luminosidade. O comprimento de onda azul. É um comprimento de onda específico. Ele tá enxergando. Mas só esse de onda azul ele tá bloqueando. Pra quê? Pra não ativar muito ele. Daí desacelera o cérebro dele, ele chega em casa e consegue dormir. Por exemplo, imagina que agora fosse meia-noite, não é? Mas imagina que fosse. Ele terminou aqui, eu não vou conseguir dormir. Vai levar umas 2 horas pra eu conseguir dormir. Porque essa luz, aquelas, ativam o meu cérebro. Celular. Por isso que é tão ruim, porque o médico fica falando, para o celular, para o celular. Por quê? Porque você tá ativando o hipotálamo e o sistema reticular ascendente. Tô dando os nomes só para o pessoal ir pegando. Então, assim, eu quero regular o meu humor. Regule o teu sono. Você regula o teu humor.
coisa. Então quer dizer que o humor está totalmente ligado, relacionado com o sono, com o Aham. descanso. E mais uma segunda coisa, a atividade física. Esse ano saiu um monte de pesquisa de atividade física, mostrando que a atividade física, para alguns quadros de depressão, mais leve e moderada, tem a mesma eficácia que o Medicamento. antidepressivo. Os Nossa. psiquiatras vão me bater agora, mas o pessoal da educação física vai gostar dessa informação. De tão robusta essa evidência. Qual que é o grande problema? Pega uma pessoa em depressão e põe ela na academia para ver se ela consegue. Nem toma banho, nem se alimenta direito, como é que vai para academia? Então, assim, se ela conseguir ir, ela vai se curar da depressão. Tá, mas com qual frequência e qual tempo? Isso aí que você falou, não é? Cada estudo tem um protocolo, mas assim, é leve. Não precisa ser uma atividade aeróbica leve. Uma caminhada, uma De corridinha. 25 a 40 minutos, no máximo. Não precisa mais que isso. Então, eu tinha uma informação que a atividade física tinha uma influência de 50%. Então, você está dizendo que se fizer efetivamente, os efeitos são similares ao do antidepressivo? São. A vida forte isso aí, hein? Uhum. Tanto que, no consultório mesmo, o paciente tratou lá, não um quadro de bipolaridade, tá? Eu não vou chamar o paciente a parar a medicação no quadro de bipolaridade. Mas na depressão maior, sim. Ele teve um episódio depressivo, tratou 2 anos. Tá bem, assim, há bastante tempo. Tá dormindo bem. Tá numa fase boa de vida. Eu falo, vamos suar essa camisa e tirar esse remédio, né? Ou tá na psicoterapia também. Vamos suar a camisa e tirar esse remédio? Não precisa de remédio pra sempre. Tá? A bipolaridade vai depender, assim, se for um quadro mais leve, mais grave. Mas, em geral, a bipolaridade eu tendo a não tirar a medicação. Entendi. Uhum. Doutor, o paciente com um transtorno bipolar, ele se torna inconsequente, similar ao megalomaníaco, mania de grandeza, ostenta, se expõe? Sim. Sim. Isso é um problema. Eu não vou, assim, colocar algumas situações aqui, porque, assim, as situações que são mais públicas, né? Até. Mas eu acho, assim, meio complicado, porque acaba expondo as pessoas, sabe? Às vezes o grande público não conhece, né? Mas várias coisas que a gente vê na internet, de exposições graves, assim, de cunho, às vezes, sexual, né? Ou exposição financeira, coisas assim, você fala, onde que esse cara tava com a cabeça, sabe? Muitas vezes ele tava em mania. Né? Também vou evitar, assim, dar nome aos bois, Claro. mas eu vou te contar, por exemplo, uma história bem rapidinho, assim. Contar o milagre, De um mas vai contar o paciente. santo, Não vou claro. contar o santo. E também vou trocar local e vou trocar especificamente o que aconteceu, né? Mas o paciente, uma vez, que tinha lá sua empresa, tudo, ganhava bem, tudo, mas ele entrou numa euforia e ele achou que ele tinha encontrado a mina de ouro para ficar milionário, entende? E ele ia fazer fretes de caminhão com carros caros, né? E ele achava que ele já estava com os carros todos vendidos. Não sei com quem que ele falou ou se era um delírio dele. Então ele começou a comprar cegonheira com carro importado, com Audi, com BMW, essas coisas. Rapaz. Quando a família viu ali, ele estava devendo 2, 3 milhões de reais ali, já tinha tudo impedido, e o cara fica loucaço. Ele dá nó em pingo d'água. Ele fica acelerado, e geralmente são pessoas inteligentes também, assim, eles são rápidos no raciocínio. Então eles dobram os outros, você acredita você embarca na tese deles. Então, já que você contou, eu vou contar também um milagrezinho sem contar o santo, Aham. evidentemente, né? Recente, semana passada. Uma pessoa contou pra mim que na época da última eleição aí, ele saiu ligando pra meio mundo, pra um primo de cidade de São Paulo, lá, uma das maiores cidades de São Paulo, profetizando, dizendo que ele ia ganhar como vereador em primeiro lugar. E saiu ligando pra muitas pessoas com supostas profecias. Que pareceu, pelo que você fala, pareceu também uma crise aí de bipolaridade, algo nesse sentido, de euforia, sei lá. E depois a família começou a falar, olha, ele não tá muito legal, né? Acho que ele precisa de uma ajuda. E foi realmente. Né? E tem alguns temas que são meio repetitivos, sabe? Então, assim, as manias de grandeza, né? De grandiosidade, às vezes pode ter cunho religioso. A gente também estuda a religião, gosta, né? A questão, a espiritualidade, bem importante dentro da psiquiatria. Claro. Mas tem que entender que às vezes beira o delírio religioso, que a gente fala. Delírio místico / religioso. Também tem muito de fidelidade ou infidelidade. Entende? Às vezes o cara coloca na cabeça dele que a mulher tá traindo. Não tem nada a ver. Então tem muitas. Tem.
Eu já vi casos, assim, de delírios erotomaníacos, por exemplo, de você achar que tal pessoa tá apaixonada por você. Olha só. Teve isso lá na minha residência médica, tinha uma senhorinha, tadinha, assim. Ela achou que um cantor famoso estava apaixonado por ela. Mas isso aí era uma convicção tão inabalável que ela foi até a delegacia e fez um boletim BO. de ocorrência, um BO de sequestro contra a mulher do cantor. Rapaz, que coisa, hein? A mente, hein? A mente Exatamente. é capaz de fazer, né? Então, assim, a bipolaridade, quando ela tem sintomas que a gente chama de psicóticos, que daí são os delírios e alucinações, sai muito da realidade, né? Que a bipolaridade do tipo 1, que é a forma mais grave, fica mais fácil fazer o diagnóstico. Porque daí, nesses casos, daí você... E elas respondem muito bem ao tratamento, sabe? É mais fácil de tratar. Que joia. Doutor, eu gostaria muito de continuar com você. Tem muitas coisas nessa temática pra gente conversar. Já te fiz o primeiro convite, a primeira convocação, né, para esse tema de dezembro, mas nós podemos retomar em outro momento esse assunto, que eu acho que muitas coisas ainda que nós podemos conversar, importantes, né? Mas o nosso tempo de hoje já acabou, tá bom? Ótimo, Eu agradeço, aí foi um isso. papo maravilhoso, tá bom? Uma boa noite para você aí, a gente vai se falando, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.